Fala pessoal, vamos analisar os jogos de segunda-feira, 19 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sábado. A equipe do Bayern de Munique, que tinha uma odd máxima de 1,20, perdeu para o Augsburg por 1-0 com gol marcado aos 59 minutos. O Bayern de Munique continua com time bom, mas ainda não encaixou depois da saída do Lewandowski. E na lista estava o Beck Atlético Mineiro contra o Avaí e não bateu. A equipe do Avaí venceu a partida por 1-0 com gol marcado aos 54 minutos em cobrança de pênalti. O Atlético Mineiro está muito mal nessa temporada, vai brigar ali até as últimas rodadas por uma classificação para a Libertadores da próxima temporada. Também estava na lista o Beck Botafogo contra o Coritiba e bateu. O Botafogo venceu a partida por 2-0, abriu o placar aos 76 minutos e aos 79 marcou o segundo gol. E aqui eu cheguei a comentar que não seria um jogo muito fácil e não foi diferente. O Botafogo é um dos piores mandantes do campeonato e o Coritiba é o pior visitante, mas o Botafogo conseguiu uma boa vitória. Também estava na lista o Beck Manchester City contra o Wolverhampton e bateu. O Manchester City venceu a partida por 3-0, abriu o placar com 1 minuto de jogo. Aos 16 minutos fez 2-0 e no segundo tempo, aos 69 minutos, fez o terceiro gol. Outro jogo que estava na lista era o Beck Tottenham contra o Leicester e bateu. A equipe do Leicester até abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. Aos 8 minutos, a equipe do Tottenham empatou a partida, aos 21 virou, aos 41 minutos, a equipe do Leicester empatou a partida, mas no início do segundo tempo, aos 47 minutos, a equipe do Tottenham ficou novamente à frente do placar. Aos 59 minutos, o Richarlison saiu para a entrada de Heung-min Son e o coreano marcou mais 3 gols para a equipe do Tottenham, aos 73 minutos, aos 84 e aos 86. Pelo campeonato português, estava o Beck Sporting contra o Boa Vista e não bateu. A equipe do Boa Vista venceu por 2-1. O Sporting até abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado. No final do primeiro tempo, nos acréscimos, a equipe do Boa Vista abriu o placar. No início do segundo tempo, o Sporting até empatou a partida, mas aos 83 minutos, em cobrança de pênalti, a equipe do Boa Vista marcou o gol da vitória. E para fechar a lista de sábado, tinha o Beck Besiktas contra o Istanbulspor e não bateu. A equipe do Besiktas abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 26, com gol contra, acabou empatando a partida para o Istanbulspor. Aos 39 minutos do primeiro tempo, marcou 2-1, mas no final do jogo, aos 86 minutos, sofreu um empate. Então a lista de sábado ficou com 3 acertos e 3 erros. Não foi uma lista muito boa. Os acertos tinham odds baixas. Chegou a colocar a planilha no vermelho, mas com a vitória do Botafogo, a planilha voltou para o azul. Vamos agora para os jogos de segunda-feira. É uma semana de data FIFA, então não teremos muitos jogos pelos campeonatos nacionais. A maioria dos jogos vão ser de seleções. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A tem uma partida, Atlético Goianiense contra o Internacional. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Goianiense venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. E a equipe do Internacional nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Atlético Goianiense, empate, empate e vitória do Internacional. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Atlético Goianiense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Internacional venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. A classificação, a equipe do Internacional na segunda colocação com 46 pontos e o Atlético Goianiense na 19ª colocação com 22 pontos. Jogando em casa, o Atlético Goianiense é apenas o 17º colocado. Em 13 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 6. Jogando fora de casa, o Internacional ocupa a 6ª colocação. Em 13 jogos, venceu 4, empatou 6 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Internacional jogando fora de casa com uma odd média de 2,25
e a equipe do Atlético Goianiense com uma odd média de 3,25. Vamos dar uma olhada também no mercado de gols, o over 2,5 com uma odd média de 2,15. É uma odd um pouco baixa, a equipe do Internacional não costuma fazer tantos gols jogando fora de casa, também não sofre tantos gols. Aqui eu acredito que dá para buscar esse lei Atlético Goianiense, está muito mal no campeonato, mas a equipe do Internacional nos últimos 5 jogos como visitante venceu apenas o Avaí. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Campeonato Argentino eu vou deixar fora da lista, aqui são jogos mais para leitura, mas aqui tem um jogo que pode ser bem interessante, Boca Juniors contra o Huracan. A equipe do Boca Juniors estava mal no campeonato, mas deu uma reagida, já venceu aí os últimos 5 jogos. A equipe do Huracan nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Só que nos últimos jogos entre eles, o Boca Juniors perdeu em casa por 1-0. A classificação, o Boca Juniors está aí na terceira colocação com 35 pontos e a equipe do Huracan na quarta colocação com 33 pontos. Jogando em casa, a equipe do Boca Juniors ocupando a quarta colocação, jogando fora de casa, a equipe do Huracan na terceira colocação. Em 10 jogos, venceu 3, empatou 6 e perdeu 1. É uma equipe que vence pouco fora de casa, mas empata bastante. É um jogo 100% para leitura. Então a lista de segunda-feira ficou em branco. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.